Resposta ao pastor Eleazar, parte 3. Fala sério, pastor. Os pioneiros adventistas eram trinitarianos? Fala sério. Neste vídeo, veremos mais uma vez que o pastor Eleazar não falou a verdade sobre a crença dos pioneiros sobre a divindade. Ele torce os fatos e esconde as informações. Agora uma pergunta. Como as pessoas são controladas, enganadas e manipuladas? Controlando e escondendo a informação. Se não tenho todo o conhecimento sobre um fato ou assunto qualquer, então meu julgamento não será correto e completo, porque a informação não é. E é exatamente isso que o pastor Eleazar está fazendo nesses vídeos. Então nós vamos ver aqui, mais uma vez, que ele fez isso. Pastor Eleazar, o que você acha daqueles que passam informações sem checar os fatos? Que foi exatamente o que você fez em seu vídeo. As pessoas elas repassam informações sem checar os fatos. E isso é realmente de uma desonestidade muito grande. E não deveria ser visto no meio cristão. Então veremos como você foi desonesto em passar informação para as outras pessoas sem checar os fatos. Mas antes, agradecemos o irmão Carlos Rosa, que nos ajudou nas pesquisas e traduções do material deste vídeo. No final da parte 2 da resposta ao vídeo do pastor Eleazar, avisamos que na parte 3 mostraríamos o motivo de 1890 ser o ano em que alguns pastores adventistas, que não pertenciam àquele grupo de pioneiros do início da mensagem, começaram imperceptivelmente a introduzir estudos trinitários nos periódicos adventistas. Em 1889, o pastor Cartwright, depois de assistir uma série de reuniões conduzidas por Tiago White, uniu-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas em janeiro de 1887, ele decidiu se retirar das fileiras do Adventismo. Em 1889, Cartwright publicou um livro chamado Adventismo do Sétimo Dia Rejeitado. Neste livro, ele afirmou que os adventistas do sétimo dia não acreditavam na doutrina da Trindade e que eles acreditavam na filiação de Cristo. Observe. Na doutrina, eles diferem radicalmente das igrejas evangélicas. Os principais pontos são os seguintes. Eles rejeitam a doutrina da Trindade, mantêm a materialidade de todas as coisas, acreditam na filiação de Cristo. Quando o pastor adventista Cartwright afirma em seu livro que os adventistas do sétimo dia diferem radicalmente das igrejas evangélicas, é porque eles rejeitavam a doutrina da Trindade e porque eles acreditavam na filiação de Cristo. A intenção dele era mostrar que os adventistas do sétimo dia rejeitavam todos os tipos de doutrina da Trindade, visto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1889, acreditava que Jesus era o Filho gerado de Deus, antes de vir à Terra, e não acreditava que o Espírito Santo era uma pessoa como o Pai e o Filho. E como vimos na parte 2, isso foi confirmado pelo pioneiro Little John, mas o pastor Eleazar disse estas palavras em seu vídeo. Sobre este tema da Trindade, entre os anos de 1890 e 1915, que foi o ano em que Ellen White morreu, numa pesquisa que foi feita, foi encontrado cerca de 300 referências à Trindade em nossos escritos, em nossos manuscritos, nas revistas mais diversas, Sign of the Times, Bible Echo, The Review and Herald, em vários outros manuscritos, livros da senhora White, várias referências à Trindade. Mais de 300 referências acerca da Trindade. Portanto, dizer que a nossa igreja aceitou esta doutrina só agora em 1980 é uma grande mentira. Antes de 1888, não existiu uma única pregação a favor da doutrina da Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qualquer mente sincera e pesquisadora poderá verificar por meio de documentos oficiais a veracidade desse fato. Só a partir desta data que alguns traidores disfarçados no acampamento começaram a tentar introduzir em algumas literaturas algumas referências à Trindade. Por isso, Ellen White disse em 1905, tem havido muitos traidores disfarçados no acampamento. O livro do ex-pastor Cartwright fez uma separação entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia das demais igrejas evangélicas. Os Adventistas do Sétimo Dia foram denominados de seita por não acreditarem na doutrina da Trindade
e, consequentemente, estavam sendo associados ao grupo das Testemunhas de Jeová. Consequentemente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi considerada uma seita demoníaca, e algumas atitudes deveriam ser tomadas para mudar isso. Por esse motivo, alguns estudos trinitários começaram a ser publicados em 1890. O pastor Eleazar afirmou que entre os anos de 1890 e 1915 foram encontradas cerca de 300 referências à Trindade nas revistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas isso significa que a doutrina da Trindade era a doutrina padrão da Igreja Adventista em 1890 a 1915? Não. O que não foi dito pelo pastor Eleazar é que os yearbooks, ou anuários da Igreja Adventista, de 1889 a 1914, a doutrina de Deus era uma doutrina não trinitariana, pertencente aos 28 princípios fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, publicados nesses anuários. George Knight, que foi professor de História da Universidade Andrews, fez o seguinte comentário sobre as declarações de crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia teve apenas 3 declarações de crenças que alcançaram algum grau de aceitação oficial. A primeira foi a Declaração de Crença, elaborada em 1872 por Uriah Smith. Foram publicadas nos anuários da Igreja de 1872 a 1914. Segundo o pastor George Knight, a Declaração de Crença elaborada em 1872 por Uriah Smith alcançou um grau de aceitação oficial na Igreja Adventista do Sétimo Dia e recebeu o voto formal de uma Assembleia da Associação Geral. Esses princípios fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, elaborados por Uriah Smith, foram publicados nos anuários da Igreja de 1872 a 1914. Os yearbooks de 1872 a 1914, o princípio fundamental número 1 diz que existe um Deus, um ser pessoal e espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinita em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Anuário de 1913, Princípios Fundamentais do Adventismo do Sétimo Dia, página 281. A mensageira do Senhor confirma esta crença num Deus pessoal e espiritual. Deus é espírito. Não obstante, ele é um ser pessoal, visto que o homem foi feito à sua imagem. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. Educação, página 132. A irmã White não acreditava que o Deus Criador era mais de uma pessoa, porque ela ensinava que o Deus Criador era um Deus pessoal e espiritual, o Pai de Jesus Cristo. Ellen White também disse: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. A quem ele se dirigiu? O Senhor Jesus Cristo, que declara ter estado com o Pai desde o início. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ellen White está dizendo que a palavra façamos indica 2 pessoas, o Pai e o Filho. Ela está claramente dizendo que só tinha 2 pessoas na criação, e não 3 pessoas. Ellen White nunca mudou seu ensino sobre Gênesis 1, 26, pois ela sempre esteve de acordo com os princípios fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Desafiamos o pastor Eleazar a nos mostrar um comentário de Ellen White sobre Gênesis 1, 26, ensinando que o Deus Criador é mais de uma pessoa. Aqui está o desafio para o pastor. Nos yearbooks, o princípio fundamental número 1 também diz que Deus está presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Salmo 139, verso 7. O fato do Espírito Santo ser chamado de representante de Deus não faz do Espírito Santo uma pessoa separada do Pai e do Filho. Porque Uriah Smith, o autor dos 28 princípios fundamentais, explicou como o Espírito Santo poderia ser o representante de Deus sem ser uma pessoa separada do Pai e do Filho. Observe, mas com respeito a esse Espírito, a Bíblia usa expressões que não podem ser harmonizadas com a ideia de que é uma pessoa como o Pai e o Filho. Pelo contrário,
mostra-se uma influência divina de ambos, o meio que representa a sua presença, e pelo qual eles têm conhecimento e poder em todo o universo, quando não estão pessoalmente presentes. O Deus pessoal e espiritual, o Criador de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está presente em toda parte por meio de seu representante, o Espírito Santo, que é uma divina influência de Deus por meio da qual ele projeta sua personalidade por todo o universo. A irmã White ensinou que o Espírito de Deus é sua onipresença. Veja, a grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos céus. Salmos 11:4. Não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. Tem conhecimento íntimo de todas as obras de suas mãos e interesse pessoal em todas elas. O ensino da Sra. White é muito claro. Deus está presente em toda parte por meio de seu Espírito, sua onipresença. Ellen White está aqui confirmando a doutrina fundamental número 1, que diz que o Espírito Santo não é um outro ser separado do Pai e do Filho. Portanto, apesar que a partir de 1890 começou a surgir traidores disfarçados no acampamento, colocando sorrateiramente ideias trinitarianas em algumas revistas, a fim de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não mais fosse considerada uma seita, mas sim uma igreja como as demais igrejas evangélicas, a Igreja nunca tinha aceitado a doutrina da Trindade em suas crenças. Só após a morte de Ellen White e os pioneiros que eles conseguiram incorporar a doutrina da Trindade em suas crenças. Isso é uma verdade que não pode ser contestada pela história. Embora existam diversas declarações trinitarianas nos periódicos adventistas entre 1890 e 1914, nos anuários da Igreja Adventista não encontramos a doutrina da Trindade, visto que os princípios fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia apresentavam uma doutrina plenamente antitrinitariana, como acabamos de ver. Vamos ver o pastor Milton Wilcox comentar sobre o Espírito Santo. Quem era o pastor Milton Charles Wilcox? Ele foi assistente de Uriah Smith na equipe da Review and Herald, foi editor da revista A Verdade Presente na Inglaterra, editor da revista Sinais dos Tempos, aceitou a mensagem da justiça pela fé em 1888. O que ele disse sobre o Espírito Santo? Comentando o Salmo 139, verso 7, que é mencionado no princípio fundamental número 1, o pastor Milton Charles Wilcox fez o seguinte comentário. O 7º versículo expressa assim a onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Deus está presente em toda parte por sua vida fluente, assim como cada batimento cardíaco envia o sangue a todas as partes da estrutura física do homem. Deste modo, as pulsações da vida de Deus, seu Espírito Santo, se espalham por todas as partes do seu universo criado, dando vida a todas as criaturas de Deus e mantendo toda a criação em constante contato com o trono da deidade. É a corrente de vida divina para todo o seu universo. É a telegrafia divina pela qual o governante do universo está em comunicação simpática com todos os seus filhos. O pastor Milton Charles Wilcox era um pastor adventista antitrinitariano e ensinava que o Espírito Santo de Deus era a vida de Deus que fluía para todas as partes do universo. Ele entendia que Deus estava presente em toda parte por meio do seu Espírito, que era a sua vida. O princípio fundamental número 2 ensina que Jesus era o Filho do Pai eterno antes de assumir a natureza humana caída. Assim diz, que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno, o ser por quem ele criou todas as coisas e por quem elas subsistem, que ele assumiu a natureza da semente de Abraão para a redenção da nossa raça caída. A Sra. White também ensinou que o Senhor Jesus Cristo era o único Filho gerado de Deus antes da criação dos mundos. Comentando sobre aqueles que negavam a pré-existência de Cristo, a Sra. White escreveu: existem muitas pessoas que negam a pré-existência de Cristo e, portanto, negam a sua divindade. Eles não aceitam como um salvador pessoal. Esta é uma negação total de Cristo. Ele era o único Filho gerado de Deus
que era um com o Pai desde o princípio. Por ele, os mundos foram feitos. A lição da Escola Sabatina de 4 de outubro de 1913, onde o principal contribuinte foi o pastor Milton Charles Wilcox, ensinou o seguinte sobre o Filho de Deus. Declarou ser: Jesus era o Filho de Deus antes de nascer da Virgem Maria. Ele era o único Filho gerado de Deus desde os dias da eternidade. Irmãos, guarde bem isso. Em 1913, a Igreja Adventista do Sétimo Dia confirmou a crença fundamental número 2 por meio do estudo da lição da Escola Sabatina, que estudou o livro de Romanos. Se a Igreja Adventista tivesse mudado sua crença em 1913, como o Eleazar afirma, a Igreja não poderia ter colocado o ensino de que Jesus foi gerado na lição da Escola Sabatina. Em 1913, os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia foram ensinados novamente que Jesus era o Filho de Deus antes de nascer da Virgem Maria. Ele era o único Filho gerado de Deus, cuja origem foi nos dias da eternidade, como está em Miqueias 5:2. Isto joga por terra a doutrina da Trindade, pois essa doutrina nega que Jesus era o Filho literal de Deus, gerado do Pai nos dias da eternidade, como diz Miqueias 5:2 e muitos outros textos. Eu quero ler para vocês agora a primeira vez que a palavra Trindade apareceu em uma de nossas publicações para referir-se à divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi por um senhor chamado Doolittle, e eu leio com vocês o texto agora. Diz assim: Deus, o Pai, ordenou aos patriarcas e profetas do Antigo Testamento algumas teofanias ou aparições de Jeová, a segunda pessoa da Trindade, Cristo. Olha só, que coisa interessante, não é? Observa a contradição do pastor. Ele disse que a palavra Trindade apareceu a primeira vez para se referir-se à divindade em 1890. Mas, pastor, como a palavra Trindade foi aparecer em uma das publicações adventistas somente em 1890, se você afirmou, desde o início do vídeo, que os pioneiros fundadores eram trinitarianos? Você disse que os pioneiros criam na mesma Trindade que a Igreja Adventista ensina hoje. Se eles criam na mesma Trindade que a Igreja Adventista ensina hoje, como eles poderiam ser trinitarianos e não utilizar o termo Trindade para se aplicar à divindade? Que confusão, pastor! Observou, irmãos, a contradição do pastor? Ele engana os outros ensinando ideias contraditórias. Um dos frutos do erro é a contradição, e ele tenta enganar os outros com ideias contraditórias. Por isso Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas tem mais. Observe que ele disse que a palavra Trindade, que aparece na revista, foi utilizada por um adventista chamado T.S. Doolittle. Mas isso é uma mentira. O pastor Doolittle, que ele cita, nunca foi um adventista do sétimo dia. Theodore Sandford Doolittle era um pastor da Igreja Reformada Holandesa do Brooklyn, Nova York, em 1862. Essa Igreja Reformada Holandesa é uma igreja que segue a teologia calvinista, que ensina a doutrina da Trindade com o ensino da geração eterna do Filho de Deus e da processão eterna do Espírito Santo. Portanto, o ministro T.S. Doolittle não era um pastor pioneiro da Igreja Adventista. O pastor não explica isso, dando a entender aos que assistem seu vídeo que ele é um pioneiro adventista. Ele faz isso com a intenção de enganar o povo. Mas eu considero isso de uma grande responsabilidade. A pessoa que vai produzir um conteúdo para a sua igreja, para a sua denominação, não pode ser irresponsável a ponto de não ter um mínimo de conhecimento acerca daquilo que ele está falando. Ele tem que estudar para ele não falar coisas que são mentirosas. Ele não pode usar da mentira para tentar defender a sua fé. Então você pode defender a sua fé na igreja e tal, pode até fazer um estudo apologético, mas seja verdadeiro. Não minta. Cuidado, pastor. O peixe morre pela boca. Esta declaração do pastor T.S. Doolittle foi publicada na revista adventista Sinais dos Tempos, no dia 1º de junho de 1890, pelo pastor George Sides Cheney. E ele deixa claro que os adventistas não acreditavam na doutrina da Trindade em 1890, pois em 1896 o pastor George Sides Cheney disse o seguinte sobre o Filho de Deus, respondendo uma pergunta. Alguém perguntou:
Por favor, explique as seguintes expressões em Miqueias 5:2, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade, e em Apocalipse 3:14, o princípio da criação de Deus. O pastor respondeu: sem dúvida, ela se refere a Cristo. A leitura marginal de Miqueias 5:2 é desde os dias da eternidade, que coloca a origem de Cristo nos dias da eternidade. A seguinte expressão é usada na Bíblia mais de uma vez, desde sempre e para sempre, ou desde a eternidade à eternidade. Isto, eu entendo, indica o intervalo no círculo da eternidade que chamamos de tempo. O tempo está limitado em ambos os lados pela eternidade. Na verdade, é um pequeno pedaço na eternidade. A existência de Cristo se estende de eternidade a eternidade e abrange todo o curso do tempo. Não podemos dizer que o tempo existia quando Cristo não existia, pois ele sempre existiu no tempo. A afirmação de que Cristo é um ser criado, às vezes é baseada na expressão em Apocalipse 3,14, mas tal conclusão não é precisa. É afirmado em outro lugar nas Escrituras que Cristo foi gerado de Deus e, como tal, não era um ser criado. A palavra princípio em Apocalipse 3,14 é traduzida da palavra grega arcan, que Greenfield, aludindo a este mesmo texto, define como a cabeça, autor, causa, eficiente. Não que ele tenha sido o primeiro ser criado, mas ele foi o líder, a cabeça, a causa eficiente da criação de Deus. A mesma palavra é usada nessa expressão. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isto é, o autor e o consumador. Isso deixa claro que em 1890 a Igreja Adventista ainda não havia mudado sua doutrina fundamental sobre a sua crença fundada pelos pioneiros, pois o pastor adventista George Sides Cheney deixou claro que Jesus era o Filho gerado de Deus, e a doutrina da Trindade Adventista de hoje não acredita nisso. O ensino do Cheney não é o mesmo ensino da atual Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desafiamos o pastor Eleazar a nos mostrar uma declaração do pastor George C. Cheney ensinando a doutrina da Trindade da atual Igreja Adventista. O fato de um periódico adventista australiano ter publicado uma declaração de um pastor trinitariano não adventista não tornou a Igreja Adventista trinitária nessa época, pois em 13 de outubro de 1891 foi publicada a seguinte declaração não trinitariana no periódico da Review and Herald. Observe. Foi dito pelo Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Se há 3 pessoas na divindade, por que ele, Jesus, não incluiu todas as 3 em uma? Por que ele disse apenas eu e o Pai somos um, se o Espírito Santo é um membro da divindade, um com o Pai e com o Filho? Por que esse desconhecimento da terceira pessoa da Trindade? Só pode haver uma resposta. O fantasma santo ou o Espírito Santo, pois as palavras são as mesmas, é simplesmente uma influência de Deus, uma manifestação de seu poder que permeia todo o universo, assim como o ar cobre a terra e transforma todo o átomo de matéria em todo o mundo, e todas as profundezas ilimitadas do espaço entre os mundos, repletas da presença de Jeová o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o glorioso Filho do Pai. Nada podemos contra a verdade. Realmente, com essa declaração, não tem condições de ninguém afirmar que os adventistas pioneiros acreditavam na doutrina da Trindade. Pastor Eleazar, responda. Como os pioneiros eram trinitarianos, dizendo o que esse pastor disse, arrebentando, jogando por terra a doutrina da Trindade? Isso demonstra, pastor, que o que você está ensinando é uma mentira. Os pioneiros nunca foram trinitarianos. Aquele que mente, a Bíblia que diz que o diabo é o pai da mentira. E vocês estão usando da mentira para enganar as pessoas? O que é isso? Observe agora outra mentira do pastor Eleazar. E veja mais esta outra publicação aqui. Samuel Spear, num material intitulado The Bible Doctrine of the Trinity. Isso é do ano de 1892, ele defende o seguinte: um Deus subsistindo e atuando em 3 pessoas. Ele critica a trindade dos credos, que contém a teoria da eterna geração do Filho e da eterna processão do Espírito Santo.
Portanto, você vai ver já em nossas literaturas, logo no início, pessoas começando a defender uma linha mais acertada acerca da Trindade e rejeitando aqueles credos onde ensinavam Deus sem partes, sem paixões. Quem era o pastor Samuel Speer? Observe novamente que ele dá a entender que o Samuel Speer era um pioneiro adventista, mas isso é mais um engano. Em primeiro lugar, o pastor Samuel Speer não era um adventista do sétimo dia, mas era um pastor presbiteriano. Em segundo lugar, embora a palavra Trindade apareça no título do folheto escrito pelo pastor presbiteriano Samuel Speer, e ela defenda um tipo de trindade, o artigo não é totalmente trinitariano. O artigo claramente destrói a doutrina da Trindade adventista de hoje. Na verdade, seria seguro dizer que qualquer trinitariano que lê este artigo o considerará decididamente antitrinitariano ou não trinitariano. Em terceiro lugar, o pastor Eleazar não deve ter lido este folheto do pastor presbiteriano Samuel T. Speer, pois o folheto do pastor Samuel Speer ensinou que Cristo, o único Filho gerado de Deus, era subordinado ao Pai em natureza divina, sendo o único Filho gerado de Deus antes de sua encarnação, doutrina que era muito próxima do ensino dos pioneiros fundadores da Igreja Adventista, e que é rejeitada pela atual Igreja Adventista do sétimo dia. Observe o que o pastor presbiteriano vai dizer nesse artigo. Ele diz: há, entretanto, um sentido em que o Cristo da Bíblia, embora essencialmente divino, é, no entanto, em alguns aspectos, distinto e subordinado a Deus Pai. Ele é mencionado e frequentemente fala-se de si mesmo como o Filho de Deus, como o único gerado do Pai, como sendo enviado por Deus, o Pai, a este mundo, e como fazendo a vontade do Pai. Ele nunca é confundido com o Pai, e nunca toma o seu lugar. Explica como pode os adventistas ser trinitarianos concordando com isso aqui. E o próprio pastor também concordando, o pastor presbiteriano. Por isso que os adventistas usaram esse artigo. É lamentável, pastor Eleazar, o seu entendimento. E o pastor presbiteriano continua dizendo: assim também Deus é descrito como enviando seu Filho a este mundo, como dando seu único Filho gerado para a salvação humana, e como não poupando seu próprio Filho, mas entregando-o por todos nós. O pastor Speer ensinava que Cristo era o único gerado do Pai antes da sua encarnação. Esse era o mesmo ensinamento dos pioneiros fundadores e faziam parte das doutrinas fundamentais. Como o pastor Speer, os pioneiros fundadores da igreja nunca ensinaram as doutrinas da geração eterna do Filho de Deus. Doutrina que ensina que o Filho é gerado do Pai e coeterno ao mesmo tempo. Apesar de todas essas evidências, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje está dizendo que a inclusão do artigo de Speer na biblioteca do estudante da Bíblia é a prova de que a doutrina da Trindade foi aceita por nossa igreja naquela época. Mas isso não é verdade. A história da igreja sustenta que, durante o tempo da publicação, a Igreja Adventista mantinha a posição de que Cristo era o Filho literal gerado de Deus e que o Espírito não era uma pessoa, no mesmo sentido que o Pai e o Filho. E até mesmo Milton Wilcox, que publicou este artigo, não acreditava na doutrina da Trindade. Ele não acredita que o Espírito Santo era uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho são. Observe o que ele vai dizer. O Espírito Santo é a energia poderosa da divindade, a vida e o poder de Deus fluindo dele para todas as partes do universo. O Espírito é personificado em Cristo e Deus, mas nunca é revelado como uma pessoa separada. Então, muito claro. Como os pioneiros eram trinitarianos, pastor? Explica para mim isso, 1905. Se a igreja fosse trinitariana, como que eles poderiam dizer isso aqui? É lamentável, pastor, seus ensinos e seus enganos. Por isso, desafiamos o pastor Eleazar a nos mostrar uma declaração do folheto A Doutrina Bíblica da Trindade, ensinando a doutrina da Trindade que a atual Adventista do Sétimo Dia ensina. Comentando o batismo de Jesus, Ellen White confirma o entendimento dos pioneiros sobre o Espírito Santo. Na meditação matinal, Cristo Triunfante, ela afirma que o Espírito de Deus
que desceu sobre Jesus era a glória de Deus em forma de uma pomba de ouro polido, que é a própria presença e vida de Deus. Depois de Cristo ser batizado, curvou-se nas margens do Jordão, e nunca dantes ouvira o céu tal oração como a que saiu de seus lábios divinos. A glória de Deus, em forma de uma pomba de ouro polido, pousou sobre ele. E da infinita glória foram ouvidas essas palavras: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. O livro O Desejado de Todas as Nações diz: Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abre-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz. Fiel emblema dele, o manso e humilde. O pioneiro Tiago White, esposo da Sarah White, também ensinou que o Espírito Santo era uma emanação de Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, mas o fantasma santo, que era escrito assim antigamente, né? Mas os pioneiros não concordavam com essa tradução de fantasma santo, né? E por isso ele diz: é o mesmo que o Espírito Santo. É uma influência divina emanando do Pai e do Filho. E provavelmente nunca é manifestado aos filhos dos homens, somente em conexão com a ministração dos santos anjos, quando esses saem do mundo da glória para ministrar aos filhos dos homens, são envolvidos pela luz e glória que cerca o trono de Deus. Essa era a crença fundamental dos adventistas sobre o Espírito Santo. Por isso que em 1905, Milton Wilcox disse: Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, a vida de Deus. Então, deixando claro que o Espírito Santo era a vida de Deus. Ellen White também ensinou que o Espírito Divino era a presença e o poder de Deus. Eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei para vós. João 14:18. O Divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Aqui a Sra. White mencionou as palavras de Cristo: Eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei para vós, para ensinar que o Espírito Santo era a presença do próprio Jesus e não outra pessoa. Era a sua presença, sua vida, seu poder, sua força e energia. Em 1893, a Sra. White ensinou que a palavra Espírito, da expressão Espírito Santo, possui o sentido de sopro vital. Sem o Espírito Santo, sem o sopro de Deus, há entorpecimento da consciência e perda de vida espiritual. A menos que haja conversão genuína da alma a Deus, a menos que o sopro vital de Deus estimule a alma para a vida espiritual, a menos que aqueles que professam a verdade estejam atuando através do princípio de origem celeste, eles não nascerão da semente incorruptível, que vive e permanece para sempre. Segundo Ellen White, o Espírito Santo é o sopro de Deus, ou o sopro vital de Deus. Como estamos vendo, os pioneiros tinham o mesmo entendimento. O pastor Milton Wilcox, por exemplo, ensinou em 1893 que o Espírito Santo era a vida de Cristo. Observe. Mas este poder é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a vida de Cristo. É um poder que o mundo não conhece, porque o mundo não tem fé. Agora eu quero citar para vocês alguns textos inspirados da Sra. White sobre o assunto. Veja o que ela nos diz. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Ora, se tem uma terceira pessoa, é porque existem duas antes, não é? E ela continua. A qual viria não com energia modificada, então o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, mas na plenitude do poder divino. Então ele tem poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Vamos ler essa declaração do livro Desejado de Todas as Nações em um contexto mais amplo. Observe com atenção. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação do seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens
a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, ao qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Nessa declaração, o irmão White está ensinando que o Espírito Santo era o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo era a terceira pessoa da divindade, e não outro ser. A partir disso, precisamos levantar algumas questões para entendermos melhor o ensino da Sra. White sobre o Espírito Santo de Cristo. Como Ellen White definiu o Espírito de Cristo nos seus escritos? A resposta se encontra no próprio livro O Desejado de Todas as Nações. A irmã White escreveu o seguinte: todos quantos consagram a Deus alma, corpo e espírito estarão constantemente recebendo nova dotação de poder físico e mental. As inesgotáveis provisões do céu acham-se à sua disposição. Cristo lhes dá o alento de seu próprio espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operarem no coração e na mente. Observamos que a Sra. White definiu o Espírito de Cristo nessas palavras: Cristo lhes dá o alento de seu próprio espírito, a vida de sua própria vida, o Espírito Santo. Ela diz que o alento é a vida. Seu próprio espírito é sua própria vida. Então, o Espírito Santo é a vida de sua própria vida, e não outro ser. Ela entendia que o termo espírito, da expressão Espírito de Cristo, tinha o sentido de vida, existência. A irmã White manteve o seu ensino que afirma que o Espírito de Cristo era a vida espiritual de Cristo. No mesmo livro, O Desejado de Todas as Nações, a Sra. White fez o seguinte comentário sobre João 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. João 20, 22 e 23. O Espírito Santo não se manifestara ainda plenamente, pois Cristo ainda não fora glorificado. A mais abundante comunicação do Espírito não se verificou senão depois da ascensão de Cristo. Enquanto não houvesse sido recebido, os discípulos não podiam cumprir a missão de pregar o Evangelho ao mundo. Mas o Espírito foi agora dado para um fim especial. A Sra. White está ensinando que houve uma comunicação ou transmissão do Espírito em João 20, 22. Isso ocorreu porque, segundo as próprias palavras dela, Cristo soprou sobre eles o seu Espírito. Tais palavras nos mostram que Ellen White ensinava que o Espírito de Cristo era o sopro que saiu do interior de Cristo. Segundo a própria Sra. White, o Espírito foi dado em João 20, 22. Não foi nada simbólico o ato de Cristo em assoprar o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos. Foi um ato literal. Ela continua: antes dos discípulos poderem cumprir seus deveres oficiais em relação com a igreja, Cristo soprou sobre eles seu Espírito. Estava-lhes confiando um santíssimo legado e desejava impressioná-los com o fato de que sem o Espírito Santo não se podia realizar esta obra. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Aqui Ellen White é clara. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Cristo somente comunicou ou transmitiu o sopro que saiu do seu interior, o qual foi denominado por Cristo de Espírito Santo, nas palavras: recebei o Espírito Santo. O sopro que saiu do interior de Cristo foi denominado pela irmã White de Espírito e de vida de Cristo, mostrando assim que ela ensinava que Cristo soprou seu Espírito, sua vida, seu poder sobre seus discípulos, em João 20, 22.
Na carta 201 de 1º de abril de 1900, a Sra. White fez o seguinte comentário sobre João 20:22. Quase imediatamente após a ressurreição do nosso Senhor, ele instou sobre os seus discípulos a bênção do batismo espiritual com suas palavras: recebei o Espírito Santo. Por aquela ação de soprar sobre eles, eles receberam o Espírito de Cristo em suas vidas interiores. A expiração do Espírito pelo Senhor da vida é a inspiração de todo cristão. Quando o Senhor soprou o sopro no barro que ele havia formado, o elemento vital e vivificante deu vida ao barro e tornou-se uma alma vivente. Então Jesus Cristo soprou sobre os seus discípulos, e eles se tornaram suas testemunhas viventes. Cristo dá vida a todo obreiro humano, aos seus ministros que levam a mais solene mensagem a ser dada uma vez ao homem, para transmitir ao homem. Nesta declaração, a irmã White ensinou que Cristo dá a vida e que os discípulos receberam o Espírito de Cristo, por meio da ação de Cristo de soprar sobre eles. Tais palavras nos mostram que o Espírito que Jesus Cristo soprou sobre os seus discípulos era a sua própria vida. Os escritos da irmã White apresentam uma interpretação literal de João 20:22, pois eles ensinam que o Espírito Santo era o sopro que saiu do interior de Jesus Cristo. Os testemunhos definem o Espírito de Cristo, assoprado por seus discípulos, como sendo a vida espiritual de Jesus. Os adventistas do sétimo dia, sinceros, terão que escolher. Ou eles aceitam a interpretação da atual teologia adventista do sétimo dia, que ensina que o ato de Cristo em João 20:22 foi um ato simbólico, ou eles aceitam a interpretação dos testemunhos, que ensina que o ato de Cristo foi um ato literal. Desafiamos o pastor Eleazar Domini a nos mostrar uma declaração da Sra. White ensinando que os discípulos não receberam o Espírito Santo por meio do assopro de Cristo em João 20:22. A partir de todas essas declarações muito claras, podemos responder tranquilamente a questão 1 da seguinte forma: como Ellen White definiu o Espírito de Cristo nos seus escritos? Resposta: Ellen White ensinou que o Espírito de Cristo era a vida de Cristo. Ellen White ensinou também que o Espírito de Cristo era a terceira pessoa da divindade. Como ela ensinou que o Espírito de Cristo era a vida de Cristo, isso significa que o termo pessoa, aplicado ao Espírito de Cristo, não pode possuir o mesmo significado que o termo pessoa possui quando aplicado ao Pai e ao Filho. A pessoa do Pai não foi chamada de vida de outro ser. Nem a pessoa do Filho foi chamada de vida de outro ser. Já o Espírito Santo foi chamado de vida de Cristo, o que impede que o Espírito Santo seja uma pessoa individual, como o Pai e o Filho. Isso nos leva à seguinte questão: como Ellen White definiu a terceira pessoa da divindade nos seus escritos? A resposta a essa questão é encontrada na seguinte declaração da irmã White, que foi publicada na Review and Herald de 19 de maio de 1904. Cristo declarou que depois de sua ascensão, ele iria enviar para a sua igreja, como seu presente de coração, o Consolador que tomaria o seu lugar. Este Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria, não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Cristo deu seu Espírito como poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter sobre a Igreja. Em 6 de janeiro de 1904, a irmã White ensinou que o Espírito Santo era a vida de Cristo. Agora, nessa declaração, de 19 de maio de 1904, a Sra. White ensinou que o Consolador, o Espírito Santo, era a alma da vida de Cristo, a luz e a vida do mundo. O que significa a expressão alma de sua vida? A alma de sua vida é o Espírito de Cristo, que é a terceira pessoa da divindade.
É o Espírito de Cristo que nos dá o poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Em outras palavras, a alma da vida de Cristo é a terceira pessoa da divindade. Assim, podemos fazer a seguinte igualdade. O termo alma de sua vida, aplicado ao Espírito de Cristo, possui o sentido de pessoa de sua vida. Ou seja, o Espírito de Cristo é a pessoa espiritual de Cristo. Um termo mais apropriado no lugar de pessoa, para tornar mais claro o sentido, é o termo personalidade. A alma da vida de Cristo é a personalidade da vida de Cristo. Assim, a Sra. White ensinou que a terceira pessoa da divindade era a personalidade da vida de Cristo. No caso, a própria personalidade espiritual de Cristo. Isso está de acordo com as palavras da irmã White, registrada no periódico A Verdade Presente, na edição de 30 de maio de 1895. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como o onipresente. O Espírito Santo de Cristo, a vida de Cristo, a personalidade da vida de Cristo, é ele mesmo, a própria personalidade espiritual de Cristo, despida da personalidade da humanidade e independente dela. Outro texto importante. Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nada podia superar esse dom. Como vimos, Ellen White é bem clara que a terceira pessoa da divindade é a personalidade da vida de Cristo, a própria personalidade espiritual de Cristo, que representa o Cristo corpóreo, que está sentado em seu trono no céu. E alguns começam a criticar e dizer assim, mas eu via lá esse texto escrito a terceira pessoa da Trindade, e Ellen White nunca escreveu Trindade, ela colocava Godhead e não Trinity. Deixa eu te falar uma coisa, terceira pessoa da divindade, o que é isso? Trindade. Se fossem duas pessoas não seria trindade, seria bindade. Portanto, dizer terceira pessoa da divindade ou terceira pessoa da trindade dá no mesmo. Por quê? Existem três pessoas divinas. A terceira pessoa, então, é uma trindade. É só uma questão de tradução lógica, óbvia. Mas se você não gosta do termo, não tem problema. Não muda o fato de que existem três pessoas na divindade e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Gostando você ou não. Se Ellen White escreveu divindade, qual a necessidade de traduzir a palavra usada por ela por trindade? Porque temos que aceitar uma tradução que não está de acordo com o original. Qual é a necessidade de mudar as palavras? Já observamos que o termo pessoa, aplicado ao Espírito Santo de Cristo, não possui o mesmo significado do termo pessoa, quando é aplicado ao Pai e ao Filho, visto que a pessoa do Pai não é chamada de vida de outro ser, nem a pessoa do Filho é chamada de vida de outro ser. Ellen White entendia que o Espírito de Cristo era a vida de Cristo. E ela entendia que o Espírito de Cristo era uma pessoa, porque o Espírito de Cristo era a personalidade espiritual de Cristo, que vem a nós despida da personalidade da humanidade e independente dela. O pastor Eleazar quer que seus ouvintes achem que a compreensão da terceira pessoa da divindade no passado é a mesma compreensão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui em nossos dias. Mas isso não é verdade. Veja agora o que o pastor Eleazar vai dizer. E observe que ele pegou um trecho que o pastor Matheus Cardoso picotou nesse slide e que foi utilizado pelo pastor Eleazar no seu vídeo. Preste atenção no que ele vai dizer e lê. Já em 1907, alguém fez a seguinte pergunta: os adventistas do sétimo dia creem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e, portanto, é Deus? Ou creem que o Espírito Santo é apenas uma essência ou atributo? Olha que pergunta interessante fizeram naquela época. E olha a resposta que foi dada. Lembre-se, Ellen White estava viva em 1907. Creem sem dúvida que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Olha, meus queridos,
Quem anda dizendo por aí que os nossos pioneiros eram antitrinitarianos, que eles não conheciam essa doutrina, que eles rejeitavam, está completamente equivocado e mentindo para você. Não permita que estas pessoas te enganem, não permita que esses sites de internet enganem você. Pastor Eleazar, quem está completamente equivocado e está mentindo para os membros da Igreja Adventista é você, Mateus Cardoso e todos os pastores que repetirem a mesma mentira contada por vocês. A prova disso é que a declaração foi picotada por vocês e não foi mostrada a resposta completa do pastor Milton Wilcox, que foi o autor da resposta da pergunta. Observe a declaração completa para entendermos como as informações foram ocultadas. O Espírito Santo. Os adventistas do sétimo dia acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e, portanto, é Deus, como os metodistas acreditam, ou eles acreditam que o Espírito Santo é apenas uma essência ou atributo? Em que o corpo principal acredita? Essa foi uma pergunta. E o pastor Milton vai responder. É impossível para nós definir a crença dos adventistas do sétimo dia em relação ao Espírito de Deus. Sem dúvida, eles acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, mas o modo como essa pessoa deve ser entendida é uma pergunta que não podemos responder pelo corpo. Não houve nenhuma crença definida e formulada a respeito do Espírito. Em termos gerais, os adventistas do sétimo dia acreditam na Bíblia e no que a Bíblia diz sobre o Espírito de Deus. Sabiamente, eles não tentaram definir exatamente o que é esse grande e infinito poder. A grande ansiedade dos cristãos deve ser possuir a vida, poder de Deus através do Espírito. Observe que o pastor Eleazar e o Mateus Cardoso picotou tanto a pergunta quanto a resposta. Veja, na pergunta, o Mateus Cardoso tirou as palavras "como os metodistas acreditam" e tirou a pergunta "em que o corpo principal acredita". E na resposta ele colocou apenas uma parte do texto que lhe interessava. Esta frase: sem dúvida, eles acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. E cortou o restante de toda a declaração. O motivo para o corte se encontra nesse trecho. Essa declaração do pastor Milton deixa claro que entre os adventistas do sétimo dia, em 1907, não havia nenhuma crença definitiva e formulada a respeito do Espírito. Pastor Milton afirmou que os adventistas do sétimo dia acreditavam que o Espírito Santo era a terceira pessoa da divindade, mas a terceira pessoa não era um outro ser, mas, como afirmou Ellen White, era o próprio Cristo despido da personalidade humana. Pastor Milton afirmou também que, sabiamente, eles não tentaram definir exatamente o que é esse grande e infinito poder, pois Deus já havia advertido a igreja de que não é essencial que você saiba e seja capaz de definir exatamente o que é o Espírito Santo. A partir de 1898, com o início da apostasia ômega, alguns gatos pingados começaram a fazer uma definição exata do Espírito Santo, dizendo que ele era um terceiro ser, como o Pai e o Filho, desobedecendo essa ordem de Deus de não definir exatamente o que era o Espírito Santo. O Espírito Santo tem várias definições: é o poder de Deus, é o Espírito de Cristo, é a onipresença de Deus, é a vida de Deus e assim por diante. Observe que o Eleazar escondeu todas essas informações, pois sua intenção era ensinar que a Igreja Adventista já era plenamente trinitariana, em 1907. Então, esses trechos foram picotados do slide. Em quem devemos acreditar? No pastor Milton, líder da igreja em 1907? Ou no pastor Eleazar, que não estava lá e mente sobre esses fatos? Mais um texto do Espírito de Profecia que nos diz: há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver na nova vida em Cristo. Há 3 pessoas vivas, Trindade. Se eu tenho uma divindade em 3 pessoas, o nome disso é Trindade. É óbvio. Se fossem 2, como eu falei, seria uma bindade. Não, pastor. Mais uma vez, não.
O texto não está ensinando a existência de uma trindade, nem que o Espírito Santo seja uma pessoa separada do Pai e do Filho. Afirmamos isto porque Ellen White ensinou que o Espírito Santo, uma das personalidades do trio celeste, era o Espírito de Cristo, a vida de Cristo. É importante lembrar que o termo pessoa possui um sentido diferente quando aplicado ao Espírito de Cristo, visto que ele é chamado de vida de Cristo por Ellen White, enquanto que a pessoa do Pai não é chamada de vida de outro ser, nem a pessoa do Filho é chamada de vida de outro ser. Sobre o Espírito Santo e o trio celeste, a Sra. White escreveu o seguinte: possuem eles um só Deus e apenas um Salvador, um só Espírito, o Espírito de Cristo, deve produzir a unidade em suas fileiras. Esse é o trio. Primeiro, Deus Pai. Segundo, o Salvador Jesus. Terceiro, o Espírito de Cristo, que é igual ao Espírito Santo. Em 1908, a revista Sinais dos Tempos deixou claro, através do pastor Milton Wilcox, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acreditava na existência das três pessoas do trio celeste, e nem que o Espírito Santo era uma pessoa individual, um ser separado do Pai e do Filho. Observe, o conselho de paz é entre ambos, duas pessoas, pai e filho. Se houvesse três pessoas, pessoas iguais, o conselho de paz seria entre as três. A única maneira pela qual o Espírito pode ser mencionado como pessoa, parece-nos, é o grande fato de o Espírito tornar presente a divindade. Em 1913, Wilcox, que foi um dos nossos pioneiros também, e lembre-se, Ellen White morre em 1915. Olha o que ele escreveu sobre o que creem os adventistas do sétimo dia. Ele dizia assim no artigo número 1, na trindade divina. Essa trindade consiste do Pai eterno, um ser pessoal e espiritual, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Está aí na Review Herald de 9 de outubro de 1913 e é repetido na Review Herald de 19 de junho de 1919. Vamos ler a declaração do pastor Francis Wilcox, da forma como ele escreveu, pois o pastor Mateus Cardoso e o Eleazar picotou as palavras do pastor Francis Wilcox na elaboração dos seus slides. Gostaria que você prestasse muita atenção. Vamos ler o texto completo primeiro. Para o benefício daqueles que desejam conhecer mais particularmente as principais características da fé mantida por esta denominação, declararemos que os adventistas do sétimo dia acreditam na divina trindade. Esta trindade consiste do Pai eterno, um ser pessoal e espiritual, onipotente, onisciente, infinito em poder, sabedoria e amor. Do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem será realizada a salvação das hostes remidas. Do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, a agência regeneradora da obra da redenção. Esta foi a declaração que o pastor colocou. E é esta a declaração completa. Observe que o pastor Eleazar cortou esta primeira parte. E o que diz nesta primeira parte? Era a fé que a igreja mantinha e que não acreditava na doutrina da Trindade. Pelo fato do pastor Francis ter usado a palavra Trindade, o Eleazar erroneamente já concluiu que a igreja acreditava na Trindade. Aqui está o seu engano. Esta declaração do pastor Francis Wilcox sobre a crença dos adventistas do sétimo dia em uma divina trindade não apoia a doutrina trinitariana da atual igreja adventista do sétimo dia. Pelo contrário, tal declaração condena o ensino trinitário que foi oficializado pela atual igreja adventista em Dallas, Texas, em 1980. Observe, o Pai Eterno é apresentado como um ser pessoal e espiritual. O pastor Francis Wilcox escreveu essas palavras se baseando no princípio fundamental número 1, que foi publicado no anuário de 1913 e 1914. Observe que o pastor está repetindo a crença fundamental número 1, que diz que existe um Deus, um ser pessoal e espiritual. O que não foi dito pelo pastor Eleazar é que nos yearbooks de 1872 a 1914, a doutrina de Deus era uma doutrina não trinitariana, pertencentes aos 28 princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia, publicados nesses anuários. A igreja adventista de hoje não acredita que Deus é um ser pessoal,
mas que Deus é três, uma unidade de três pessoas coeternas. Na declaração, o pastor Francis disse que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Pai Eterno, que por meio de quem foram criadas todas as coisas. O pastor Francis Wilcox escreveu essas palavras se baseando no princípio fundamental número 2, que foi publicado no anuário de 1913. Aqui, o pastor Francis ensinou que os adventistas do sétimo dia, em 1913, acreditavam que o Deus que criou todas as coisas era uma pessoa, o Pai de Jesus Cristo, e que os adventistas do sétimo dia não acreditavam que o Deus Criador era mais de uma pessoa, como ensina a doutrina trinitária da atual Igreja Adventista do sétimo dia. Portanto, a declaração do pastor Francis rejeita o ensino que apresenta o Deus Criador como uma unidade de três pessoas coeternas. O uso da palavra Trindade pelo pastor Francis para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não tinha a intenção de ensinar a existência do Deus Criador em três pessoas, visto que o pastor Francis ensinou que o Deus Criador era somente uma pessoa espiritual, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Francis utilizou o termo Trindade para se referir ao divino trio, constituído de três elementos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que dizem que isso não é verdade estão negando a evidência da história denominacional adventista e jogando por terra todas as evidências. Mas, como os adventistas do sétimo dia entendiam o termo Filho da expressão o Filho do Pai Eterno? A resposta se encontra na lição da Escola Sabatina do último trimestre de 1913, que estudou a Carta aos Romanos e que teve o pastor Milton Wilcox como principal contribuinte na elaboração desta lição. A lição 1, de 4 de outubro de 1913, comentou o trecho de Romanos 1, de 1 a 7, e ensinou o seguinte sobre o Filho de Deus. Declarou-se: Jesus era o Filho de Deus antes dele nascer da Virgem Maria. Ele era o único Filho gerado de Deus, desde os dias da eternidade. No último trimestre de 1913, a Igreja Adventista do sétimo dia estava ensinando novamente a todos os seus membros que Jesus era o Filho de Deus antes de nascer da Virgem Maria, que ele era o único Filho gerado de Deus desde os dias da eternidade. Portanto, eles não acreditavam na doutrina da Trindade da atual Igreja Adventista do sétimo dia, pois a doutrina da Trindade nega que Jesus seja o Filho gerado de Deus. A doutrina da Trindade não fazia parte das crenças fundamentais em 1913. A Conferência Bíblica de 1919 deixou claro que a doutrina da Trindade não fazia parte das crenças adventistas. Nesta conferência, houve uma acalorada discussão sobre a doutrina da Trindade que estava querendo entrar na Igreja Adventista. O livro A Mensageira do Senhor, da CPB, na página 434, falando sobre essa conferência em 1919, diz que houve acalorada discussão sobre assuntos como a questão oriental e a controvérsia Trindade e arianismo. Então, em 1919, não tinha sido aprovada a doutrina da Trindade na Igreja Adventista, pois houve uma acalorada discussão, pois alguns pioneiros que ainda estavam vivos não permitiram entrar a doutrina da Trindade na Igreja Adventista. E a Igreja Adventista não votou a favor da doutrina da Trindade em 1919. A questão oriental que eles discutiram também foi que a Turquia era o rei do norte. Isso já estava definido, mas alguns deles já estavam querendo mudar para o papado. E hoje eles estão dizendo que o rei do norte é o papado, não é mais a Turquia. Houve essa mudança também. Nessa conferência bíblica de 1919, o pastor Leon Cavenes se levantou e disse essas palavras na conferência bíblica. Preste atenção que defesa que ele fez para que a doutrina da Trindade não fosse colocada na igreja. Perdi boa parte dessa discussão. Eu não sei se a ideia é que devemos aceitar a chamada doutrina trinitariana ou não. Pessoalmente, eu não fui capaz de aceitar a chamada doutrina trinitariana, ou seja, como é geralmente apresentada, que há três pessoas na divindade e que as três sempre existiram. Se essa é a doutrina, eu não posso concordar com ela, porque eu estava lendo a Bíblia ontem, no livro de João, que é o livro que nos revela a divindade de Cristo. Eu li tanto quanto eu pude
tudo o que Cristo disse a respeito de si mesmo. Sem contradizer o que ele disse sobre si mesmo, eu não posso concordar com a doutrina. Pelo que eu entendi, sua declaração da divindade repousa sobre sua filiação. E eu não creio que, no livro de João, algo seja mais constantemente referido do que a filiação. Eu não posso acreditar que as duas pessoas da divindade, o Pai e o Filho, sejam iguais, que uma é o Pai e a outra o Filho, e que elas podem ser igualmente o contrário. A outra afirmação que ele, Jesus, faz, ele disse que o Pai, que tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Quando isso aconteceu, eu não sei, mas eu acredito que aconteceu em algum lugar distante na eternidade. Eu tenho que aceitar a palavra de Cristo, que em algum momento isso foi verdade, que o Pai tinha vida em si mesmo e deu ao Filho ter vida em si mesmo. Há também aquela outra declaração de que ele havia recebido a glória de seu Pai. Em oração, ele disse que era seu desejo que os discípulos pudessem ver a glória que ele tinha com o Pai e que o Pai havia lhe dado. Não era algo que ele tinha por toda a eternidade, mas o Pai havia lhe dado a mesma glória de Deus. Ele é divino, mas ele é o Filho divino. Eu não posso explicar mais além disso, mas eu não posso acreditar na chamada doutrina trinitariana das três pessoas sempre existentes. Que defesa maravilhosa, irmãos. Muito bom essa defesa. Não existe realmente na Bíblia suporte para defender a doutrina da Trindade. E esse pioneiro levantou e defendeu, dizendo que não poderia aceitar essa doutrina. A discussão foi tão forte que o presidente da Conferência Geral, Arthur Daniels, afirmou que os adventistas do sétimo dia não fariam um voto nem a favor da Trindade, nem a favor do arianismo. O pastor Daniels disse: não vamos votar sobre trinitarianismo ou arianismo, mas podemos pensar. A doutrina da Trindade, que ensina a existência de um Deus em três pessoas, não era uma doutrina votada pela Igreja Adventista em 1919. Observa agora outra mentira do pastor Eleazar. Veja com atenção. Bom, ainda explicando um pouco acerca do assunto da divindade, trazendo agora para a nossa realidade aqui do Brasil, porque algumas pessoas dizem assim, não, a doutrina da Trindade só foi acrescentada em 1980, mas já nos primórdios, logo quando o advento chega no Brasil, a igreja naturalmente se vê na necessidade de declarar as suas crenças. O que o pastor Eleazar quer é que os seus ouvintes acreditem que a doutrina da Trindade, que foi oficializada em 1980, em Dallas, Texas, pela Igreja Adventista, era uma doutrina que já era aceita pelo movimento do Advento quando ele chegou no Brasil. Porém, isso é uma grande mentira. A Revista Adventista de agosto de 1911 ensinou que o Deus Criador era uma pessoa, o Pai de Jesus Cristo, por quem também, pelo Filho, ele, o Pai, fez o mundo, o qual sendo a substância da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Os adventistas do Brasil acreditavam que o Deus Criador fez o mundo por meio do seu Filho, Jesus. Eles não acreditavam que o Deus Criador era uma unidade de três pessoas coeternas, como ensina a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na mesma edição da revista mensal, encontramos o ensino que o Pai é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o Espírito Santo, a edição de agosto de 1911 publicou as seguintes palavras: que o Espírito Santo é o poder divino, a energia, a vida, e que este Espírito faz presente ao Filho da fé, tanto o Pai como o Filho. A personalidade do Espírito Santo não é uma revelação daquele Espírito, mas faz pessoalmente presente ao Filho da fé a personalidade e poder do Pai e do Filho. Está claro que os adventistas do Brasil acreditavam que o Espírito Santo era o poder divino, a energia, a vida de Deus. Eles acreditavam que este Espírito faz pessoalmente presente o Pai e o Filho na vida do Filho da fé. Tais definições do Espírito Santo não são aceitas pela atual Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que indica que os editores da revista Adventista não concordariam com o atual ensino da Igreja Adventista sobre o Espírito Santo.
Na revista mensal de outubro de novembro de 1912, os editores da revista Adventista publicaram um comentário da Sra. White sobre Gênesis 1:26, em que mostra que quem estava presente na criação era o Pai e o Filho. Em 1912, os adventistas acreditavam que o Deus criador do homem era uma pessoa, o Pai de Jesus, que estava conversando com seu Filho em Gênesis 1:26. Eles não acreditavam que o Deus criador do homem era mais de uma pessoa. Na revista Adventista, de março de 1916, foi apresentado o ensino de que o Filho de Deus foi gerado antes da criação do mundo. A revista diz: de si mesmo o Filho de Deus testificou dizendo: quando ainda não havia abismo, fui gerado. Apesar de todas essas evidências, o pastor ainda diz: E olha o que a revista, diríamos a revista adventista da época, né, era chamada Revista Mensal. Eu vou colocar a imagem para vocês poderem visualizar. Olha aí, 1913. E olha o que está escrito lá, um artigo sobre o Espírito Santo. E diz assim, olha, o Espírito Santo, que na Bíblia é designado também Espírito de Deus e Espírito do Senhor, tem estado desde o começo intimamente relacionado com a história do mundo. O Espírito Santo foi enviado como seu especial substituto, ou seja, substituto de Cristo. E aí, mais à frente, diz assim, no Novo Testamento, Jesus declarou formal e categoricamente, veja aqui no português antigo aí, categoricamente com TH, que o Espírito Santo representava a terceira pessoa da divindade, cujo caráter, e aí continua o texto, o Espírito Santo foi enviado como seu especial substituto. Já vimos que em 1911 e 1913, os adventistas do sétimo dia do Brasil não acreditavam na doutrina da Trindade, e eles definiam o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, como a personalidade e poder do Pai e do Filho, como o poder divino, a energia, a vida de Deus. Desafiamos o pastor Eleazar a nos mostrar uma declaração da revista adventista entre 1906 a 1922 que rejeita o ensino que apresenta o Espírito Santo como o poder divino, a energia, a vida de Deus. Aí está o desafio para o pastor nos mostrar. Olha agora esse artigo de 1920. Quais são as nossas crenças? E olha o que diz aí. Qual é a sua crença? Foi a pergunta. Creio em Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, que é meu Salvador. E na página seguinte diz assim, os adventistas do sétimo dia creem. Olha, 1920 aqui no Brasil. Os adventistas do sétimo dia creem. Primeiro ponto, na trindade da divindade. Na divindade de Jesus Cristo. Veja, Cristo com CH. Na personalidade do Espírito Santo. Na expiação por Jesus Cristo. Quando a revista cita em 1920 que os adventistas do sétimo dia acreditavam na trindade da divindade, na divindade de Cristo e na personalidade do Espírito Santo, eles não estavam dizendo que acreditavam na doutrina da trindade que a Igreja Adventista cria atualmente. Observe o que a revista Adventista de janeiro de 1922 diz sobre o Pai e o Filho. Não há, fora Jeová, entidade nenhuma que tenha existência própria. Ele é só o que tem a imortalidade. Ele é a fonte da vida. Ele é o que faz todas as coisas por meio de Cristo, seu Filho, o qual foi gerado, ele próprio, recebendo de Deus vida e poder. Sobre este ponto temos o testemunho de Jesus mesmo. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. João 5:26. Mesmo dizendo que os adventistas do sétimo dia acreditavam na trindade da divindade, os adventistas em 1922 acreditavam que Deus era uma pessoa, o Pai de Jesus Cristo. Que Cristo, o Filho de Deus, foi gerado de Jeová, recebendo vida e poder de Deus. Que o Espírito Santo era o poder divino, a energia, a vida de Deus que tinha capacidade de fazer presente o Pai e o Filho na vida do crente. Em outras palavras, a revista Adventista ensinou que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, era o poder divino, a energia, a vida de Deus. A partir dessas informações, concluímos que os primeiros adventistas do sétimo dia no Brasil não acreditavam na concepção trinitária
que seria oficializada pela Igreja Adventista em 1980. Mais um desafio para o pastor Eleazar. Desafiamos o pastor Eleazar a nos mostrar uma declaração da Revista Adventista entre 1906 a 1922, que ensina que Jeová é uma unidade de 3 pessoas coeternas, e uma declaração que rejeita o ensino que o Espírito Santo era o poder divino, a energia, a vida de Deus. A Trindade rejeitava os credos da época, mas aceitava a doutrina verdadeira da Trindade. Mas ela se viu na necessidade de colocar isto como voto para que ninguém ficasse com dúvidas. Já vimos que os pioneiros fundadores rejeitaram todos os tipos de doutrina da Trindade e ficaram firmes nesta crença até sua morte. Que Deus abençoe você, eu espero ter te ajudado. Não se permita ser enganado por estas pessoas por aí, que andam inventando essas histórias. Ah, a nossa igreja não acreditava, os pioneiros não criam na Trindade. Pastor Eleazar, quem está inventando histórias é você, o Mateus Cardoso e todos os teólogos adventistas que ensinam a mesma coisa que você está ensinando sobre os pioneiros. Isso ficou provado nas 3 partes da resposta ao seu vídeo. Quem é sincero enxergará isso. Porque se pessoas sérias e honestas pegarem esse texto aqui para ler, vão verificar que vocês mentiram muito. E o que vai acontecer? Eles vão simplesmente chegar à verdade. Exato. Os que pesquisam e estudam não serão enganados por suas teorias e suas mentiras. Parte dos pioneiros tinha uma dificuldade com essa doutrina, mas eles cresceram no assunto e eles rejeitavam, como eu já mencionei, uma doutrina equivocada da Trindade, e não a Trindade que nós cremos hoje, que a nossa igreja desenvolveu os estudos aí ao longo dos anos. Que incoerência, pastor Eleazar. Se os pioneiros sempre acreditaram na Trindade que a Igreja Adventista defende hoje, e rejeitavam somente a concepção católica, do que eles precisavam crescer no assunto da divindade? Se eles aceitavam a doutrina da Trindade atual da Igreja Adventista e rejeitavam somente os credos tradicionais, não havia necessidade de crescimento, pois eles já estariam prontos. O pastor Eleazar termina o seu vídeo em uma terrível contradição. Em breve vamos publicar a resposta completa ao pastor Eleazar. O irmão Carlos Rosa está preparando uma resposta com muito mais detalhes. E assim que o irmão Carlos Rosa terminar de fazer os slides, vamos publicar o link na descrição desse vídeo para você baixar e estudar. Deus abençoe a todos.